Boa noite, irmãos. Na paz de Jesus. Gostaria que você, agora, por caridade, colocasse a mão na sua cabeça. Coloca a mão na sua cabeça. O Senhor, a igreja nos ensina que os anjos são criaturas grandiosas, amém? Né? Os santos anjos de Deus que assistem diante da presença do Senhor. E eles são grandiosos, mas tem um porém, eles estão para nos servir. Você acredita nisso, sim ou não? Eles estão para batalhar ao nosso favor, para nos ajudar, amém? E pela intercessão de São Miguel Arcanjo, que essa palavra que vai ser pregada, que é vontade de Deus para nós nessa noite, para as nossas vidas, que o inimigo não venha roubar de nós, que a presença de São Miguel seja nítida nesse lugar, amém? Reza comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos com combate, seja nosso refúgio contra as ciladas e os embustes do inimigo. Ordena Deus, instantemente vos pedimos, que vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai em inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus, de novo. Tudo bem com vocês? Vamos dar uma olhinha aí, sim, olha. Você é fera. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Zé. Quem está vendo pela primeira vez, você levanta a mão. Ô, glória. Você também? Como é que é o nome, meu irmão? Christian? Glória a Deus. Quem mais? Como é que é o nome, irmão? Kathleen. Glória a Deus pela tua vida. Quem mais, seu irmãozinho? Como? Beatriz. Glória a Deus, nome da minha sobrinha. Louvado seja Deus pela tua vida. Os demais já me conhecem. Meu nome é José Augusto, né? Sou esposo da Caroline. Essa morena maravilhosa que vocês viram aqui, graças a Deus, né? Ainda bem que Deus existe, né, irmãos? Casado, pai de Elisa, e para Deus nenhuma coisa é impossível, amém? Olha o irmão da lado e fala: se você está sorteiro, para Deus nenhuma coisa é impossível. Amém. Faz um consórcio na oração, porque a hora você é contemplada, amém, irmãos? Chega a tua hora. A minha demorou 7 anos, eu pagando na oração ali, 7 anos. Né? E fui contemplado, muito mais que eu esperava. Glória a Deus, Nossa Senhora, aleluia. Pega a sua palavra comigo lá no Antigo Testamento, no livro de Enoque. Legal. Brincadeira, gente. É livro de Ezequiel, não é Enoque, não. Pega lá, no livro de Ezequiel, capítulo 6, versículos 1 a 14. Não tinha nada combinado, mas a Rita ela vai ler para mim na hora que eu chamar ela aqui, amém, Rita? Amém? Todo mundo achou? Achou? Amém? Ezequiel, capítulo 6, versículos do 1 ao 14. Ezequiel 6, versículos do 1 a 14. Aí, amém, tá? Acredito que todo mundo achou. Você que não tem a palavra, senta com alguém que está do seu lado aí. Presta bem atenção. Fica com os ouvidos espirituais atentos, amém? Deus vai fazer maravilhas nessa noite. Glória a Deus. Rita, por favor. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, volta-te para as montanhas de Israel e contra elas profere o oráculo seguinte: Montes de Israel, escutai a palavra do Senhor Javé. Eis o que diz o Senhor Javé às colinas, aos outreiros, aos ribeiros e aos vales: Vou enviar contra vós a espada para destruir os vossos lugares altos.
Vossos altares serão demolidos, quebrados os vossos obeliscos. Farei cair os vossos homens, transpassados a golpes diante dos vossos ídolos. Sim, perante eles estenderei os cadáveres dos israelitas. Espalharei todas as vossas ossadas em torno dos vossos altares. Em todo lugar onde vos fixardes, hão de ser vossas cidades despovoadas, e devastados os lugares altos, de sorte que os vossos altares serão saqueados, demolidos os vossos ídolos, quebrados, suprimidos os vossos obeliscos, despedaçados as vossas obras aniquiladas. No vosso meio tomarão homens transpassados de golpes, e saberei que sou eu, o Senhor. Todavia, eu vos deixarei um resto quando vos tiver dispersado entre as nações. Os sobreviventes que escaparem ao massacre se recordarão de mim em meio dos gentios, para onde tiverem sido deportados. Quebrantarei o seu coração que se prostituiu longe de mim, e seus olhos que se prostituíram com os ídolos. Eles cairão em si, desgostosos de suas práticas abomináveis. Compreenderão que sou eu, o Senhor, e não é em vão que os tenho ameaçado com essas calamidades. Eis o que diz o Senhor. Deus, bate palmas, tripudiai e diz: sobre todas as abominações perversas da casa de Israel, que irá perecer pela espada, fome e peste. Aquele que se achar longe morrerá de peste, o que se achar próximo tombará pela espada. Os sobreviventes, sitiados, perecerão de fome, porque contra eles saciarei o meu furor. Eles saberão que sou eu, o Senhor, quando os seus mortos estiverem estirados em meio aos seus ídolos, em torno dos seus altares, em todas as colinas elevadas, debaixo de todas as árvores verdejantes, debaixo de todos os terebentos frondosos, em todos os lugares onde ofereceram aos ouros o incenso de agradável odor. Estenderei a mão contra eles, e por toda parte onde habitam, desolarei e devastarei a terra. Deixe o Senhor até a régua, e saberão que eu sou o Senhor. Palavras do Senhor. Dá um beijo na sua palavra aí, com todo amor e carinho. Sei que às vezes esse beijo foi amargo, né, irmãos? O profeta, Deus manda o profeta Ezequiel profetizar contra a idolatria de Israel, né? Eles estavam colocando altares que não são de Deus, né? Eles estavam praticando a idolatria, a adoração. E eu sempre gosto de me perguntar assim: por que essa palavra? Quem é Deus? Deus é amor, sim ou não? Deus é amor, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Por que Deus manda destruir então? O próprio povo dele destruiu os altares, né? Por que será? Pergunta aí pro irmão: por que será, cara? Fala para ele: Deus não é amor? Então por que Deus manda destruir? Deus é amor, mas Deus é plenitude, amém? Deus é amor, é justiça, é compaixão, amabilidade, sabedoria. Fala para o irmão: Deus é pleno de toda virtude. Fala para ele: não tem erro com Deus. Fala para ele: Deus não erra. Fala para ele: você erra. Eu erro, mas Deus não erra. O Senhor, Ele dá essa palavra para nós, que é necessário a gente ouvir, amém, irmãos? É uma correção. E até na ira que Deus, porque essa passagem Deus usa da boca de Ezequiel para revelar que ele está irado com o que está acontecendo ali. Aquele povo, eles estão levantando altares, eles estão praticando o pecado da idolatria, eles estão colocando coisas e pessoas no lugar de Deus.
E o amor de Deus é ciumento. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Nós somos imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Fala a pergunta lá, você é muito bonito. Fala, você é lindo. Dessa aí nasce o casamento já, hein? Glória. Deus é amor. Porém, o Senhor, Ele corrige aquele que Ele ama, amém? Quem tem a pessoa, quem é casado aqui vai entender o que eu estou falando. O amor, você ama tanto uma pessoa que você tem até ciúmes dela. E ciúmes não é pecado não, porque a palavra fala assim, que Deus nos ama até os ciúmes. Então Ele não divide com ninguém. Irmão, se eu fizer uma pergunta aqui, você falar que você divide a tua mulher, nós vai ter que rezar para você, amém? Você tinha coragem de dividir o teu esposo, a tua esposa com outra pessoa? Não. Você não divide. E somos imagem e semelhança de Deus. O que acontece? Deus nos ama e Ele não aceita mais, nem isso daqui do teu coração para outro amor, para outros deuses, para outras situações. Então, quando você ouve uma correção, é necessário entender isso nos dias de hoje, porque quando você ouve uma correção, até na correção de Deus há amor. Deus não está se revoltando contra o povo aqui, mas sim contra as obras daquele povo. Deus condena. Deus nos condena, sim ou não? Pode responder, Deus nos condena, sim ou não? Não, Deus não condena. Deus condena o pecado, as obras más. Fala para o irmão que está do lado, Deus te ama. Deus não te condena. Aquilo que Deus tem ciúmes é quando nós praticamos o pecado da idolatria, né? Seja ela em qual circunstância for. Deus não aceita nos dividir com ninguém, muito menos com o pecado, né? Deus é Criador. Ele sabe da tua finalidade, Deus sabe da tua história. Deus te fez com um propósito, amém? Deus te fez com um propósito único e singular para você. Singular. Deus nos ama, Deus nos ama. Você fala assim, nossa, Deus nos ama, cara. Mas Deus me ama. Fala, Deus me ama. Fala assim, vai do seu pai e fala, Deus me ama. Deus me ama. E só eles, por que Ele não aceita dividir? Porque Deus, a palavra fala assim, que Deus nos teceu no ventre da nossa mãe. Olha que lindo. Deus pensou em você, Deus modelou assim, começou a modelar a tua cabeça, assim, algumas cabeças igual a minha que é grande, né? Deus caprichou mais na cabeça, o nariz, o queixo, né? Exagerou também um pouquinho. E modelou o corpo, alguns mais pouquinho cheinho, outros mais magrelinho. Deus pensou em você. Deus te fez com todo amor. Olha para o irmão que está lá e fala, você é muito amado. Fala, mas muito amado. Deus pensou na sua cor, né? Alguns mais branco, outros mais moreninho, né? Caprichadinho assim, igual nós, mais moreninho, né? Né, Jorinha? Ó, Jorinha. Deus pensou na cor do Jorinha, marrom, bom. Pensou, né? Que cor maravilhosa, né, Jorinha? Fala a verdade, é bom ser negão, né? É massa. O negócio é massa, cara. Eu queria ter nascido um tom mais queimadinho, queria que Deus colocasse no forno lá um pouquinho, queimasse. Eu sou fã de negão. E Deus pensou nos polaquinhos também, né?
Olha o trabalho que Deus teve para nos tecer, não é verdade? Olha o trabalho. Fala para o irmão da nós ser. Deus caprichou em você. Fala para ele. Fala, Deus é muito caprichoso. Então esse Deus que teve todo esse amor, esse cuidado, esse carinho, Ele vai aceitar dividir o povo de Israel. Vai dizer assim, não, pode servir lá os deuses, as paixões de vocês, e está tudo bem. Não, ou nós somos de Deus ou não somos. Não existe meio termo. Eu queria poder dizer para você, que existe um meio termo, que não tem o céu, nem o inferno, mas não existe. Ou nós somos de Deus ou nós não somos. Mas eu quero profetizar, assim como o profeta aqui, a missão do profeta Eliseu foi denunciar, mas ele também anunciou. Se você ver lá no versículo 9, ele falou que ele vai encontrar corações dispostos a mudar. Eu quero profetizar aqui em nome de Jesus que os corações, olha que bênção, A Carol, Deus deu a graça dela ver os corações, todos os corações aqui dispostos a amar a Deus, a abandonar o pecado e aceitar a salvação. Amém? Eu profetizo em nome de Jesus. Fala, eu tomo posse. Fala aí, você profetiza daí. Fala assim para mim, você profetiza daí e eu tomo posse aqui no meu coração. Amém? Tem que ser assim. Então não leve a mal a correção de Deus. Deus é amoroso. Se o teu filho, o povo de Israel estava indo para esse caminho, eu tenho Elisa, que é pequenininha, todo mundo conhece, A cara do pai, o jeito, tudo. Graças a Deus, mas é linda. E se eu ver ela, tem um buraco lá fundo, que vai levar ela à morte. Pensa comigo. E tem um pano, Alguém colocou um pano para não perceber que aquele buraco. Só que a Elisa não tem a ciência, ela está brincando por ali, ela vai correndo, Ela vai em direção àquele buraco. Quem tem filho sabe disso. E você que não tem, já entende. Você é muito inteligente para entender a palavra de Deus, as coisas de Deus, porque eu sei que você é. Deus te fez inteligente. E te fez muito inteligente, Sabedoria de Deus na tua vida. E a Elisa vai caminhando assim, rumo àquele buraco. O que vocês acham que eu vou fazer? Eu vou ficar quieto? Não. Se Samuel vai caminhando rumo àquele buraco, compadre? Você vai ficar quieto? Deixar que ele caia lá? Se ele tem tudo para viver, você quer a morte dele? Deus o livre, Está repreendido, Amém? Vai viver uns 200 anos. Glória a Deus. Pregar a palavra. Não queremos a morte dos nossos. Você que tem filho entende, você sabe do amor. Imagina Deus então. Nós que somos e temos o pecado em nós, a tendência pecaminosa. Imagina Deus para conosco. Deus não quer te ver no buraco. Fala para o irmão, Deus não quer te ver no buraco. Fala para ele, Deus não quer te ver na depressão, na ansiedade. Sabia que é a doença do século? O do século passado foi o câncer. Agora é a depressão e a ansiedade. E isso foi comprovado. Deus não quer nos ver em depressão e ansiedade. Não é vontade de Deus para a tua vida. Você fala assim, eu estou passando por tudo isso porque eu mereço, porque eu escutava minha mãe que é isso, que aquilo, porque minha mãe falou que não era para fazer isso, eu fui lá e fiz, estraguei a minha vida, não sei o que. Não, Deus tem vida nova para nos dar. Deus tem vida nova para te dar. Deus é bom, Deus é amoroso. Deus não quer ver na depressão. O que é depressão? Um buraco fundo, fundo, fundo. É o final de tudo. Deus não quer. Deus nos ama. Deus te ama. Eu quero profetizar
Você é feliz. Você é cheia de Deus. Você é cheia de Deus. Você pode não estar. Estar e ser são coisas diferentes. Lembra lá no português? Né? Ser e estar. Você pode não estar vivendo um momento feliz, mas você é. Ser é diferente. Você é aquilo que Deus fez. E tudo que Deus faz é bom, diz a palavra. Tudo que Deus faz é bom. Deus ama você. Voltando a dar exemplo de filho, porque é isso que Deus fala, é isso que eu vou falar, né? Deus fala no meu coração. Quando você coloca seu filho para dormir, não é a coisa mais gostosa do mundo. Você reza com ele, dá um peixe nele. Ela fala assim, eu falo para a Elisa, papai te ama, filha. Daí papai te ama. E ela vai apagando assim, que coisa maravilhosa. Como Deus é amoroso conosco. Eu até me emociono mesmo, porque isso é simplicidade vem de Deus. Eu falo para ela, você é a princesa mais bonita que eu já vi na minha vida. Os meus olhos nunca viram um sorriso tão bonito dela. Obrigada, papai, te amo. Daí ela vai, eu dou um beijo nela assim, ela vai, dorme. Deus, quando Deus te põe para dormir, sabia disso? O olhar de Deus não descansa, Deus não pisca. Deus não pisca. Deus não perde um milésimo de segundo, um instante. Ele está a todo momento assim, olhando para você, ele está a todo momento ao seu lado. Jesus está ao seu lado. E o diabo, ele é astuto, né? Por que a gente cai no pecado? Porque o diabo oferece. O pai do pecado, o pai da mentira é Satanás. O criador do pecado, da desobediência é Satanás. Por que o diabo, ele vem assim, fala assim, viu? Está sozinho. Você está sozinho. Você está sozinha. Não. É a voz do demônio. Repreenda. Jesus caminha conosco. Jesus caminha conosco, amém, irmãos? Deus é bom. Deus é maravilhoso. E no seu levantar, Deus vai lá, né? Se você é homem, Jesus fala, bom dia, meu príncipe. Às vezes a gente nem fala com Jesus, né? Só levanta e já põe o sapato. Estou atrasado, pentear o cabelo, já tem que sair. Isso é nossa, também disciplina é de Deus, né? Temos que acordar mais cedo, se arrumar certinho, falar com Deus. Jesus fala assim, bom dia, meu príncipe. Você está maravilhoso hoje. Está maravilhoso hoje, filho. Que bom que você acordou. Fiquei esperando você acordar. Eu estava aqui, ó. Nossa, você não sabe o que eu tenho preparado para você no dia de hoje. Bom dia, minha princesa. Jesus fala para você, eu nunca vi um sorriso tão lindo igual o seu. Eu te amo. Eu te amo, te amo tanto. Não quero você no pecado, eu quero salvação. Você nasceu para ser salvo. Eu quero salvar a tua vida. Deus é maravilhoso. Pensa em cada instante. Por isso que Deus não aceita dividir a gente com o pecado. Por isso que Deus não aceita nos dividir. E o que a gente tem feito, irmãos? Quais são os altares? O povo de Israel aqui levantava altares. Quais são os altares que você tem levantado? O altar da murmuração, que não é de Deus. O altar da tristeza. Sabia que a tristeza é um pecado? Cadê quem está com a Bíblia aí? Pega a Bíblia lá para mim. Você que está com a Bíblia, pega lá. Eclesiástico 30. Eclesiástico 30.
Depois o livro de sabedoria, Eclesiástico 30. Vou mostrar para você. Não sei se você já confessou esse pecado, né? Alimentar o pecado da tristeza. O que é o altar? É aquilo que você eleva. Significa aquilo que ele vai elevando e não eleva a Deus. Só vai elevando um altar que não é o altar santo na tua vida. Pega lá, Eclesiástico 30, versículo 22 a 25 ali, ó. Cultivar a alegria. Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem, é um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Ó, meu irmão, você quer viver bastante? Seja feliz. Seja feliz. Se acordar com um sorriso, você está sorrindo, independentemente do que está acontecendo, irmão. Você está com problema financeiro, você está com problema em diversos lugares. Seja feliz. Tem um exorcismo do Padre Gabriel, a morte que ele faz, e Satanás fala para ele que ele detesta pessoas felizes, pessoas que sorriem. O diabo foge de pessoa feliz. Dá um sorriso aí para o irmão da lado e fala: eu sou feliz, sabe? É um sorriso, é algo simples, né? Algo simples, mas é uma arma, ó, é uma metralhadora. Cada sorriso é um tiro de 12 encardido no cão. Dá um sorriso assim, você faz, ele já cai de costas. Sorriso, felicidade, mas não a passageira, é aquela que te faz entender: poxa vida, cara, eu tenho um Deus que até chamando minha atenção, igual o Zezinho falou, ele me ama, até a ira de Deus é santa. Eu não vou ficar contente, eu vou levar mal, eu vou ficar feliz. Mas para mim vai falar: tem compaixão da tua alma, torna-te agradável a Deus. Você já viu aquela pessoa que nada está bom para ela? Dá até aflição, né, de escutar a pessoa, não dá? Às vezes no trabalho, né? No cotidiano da vida tem pessoas que assim, né? Você pergunta: tudo bem? Não está tudo bem não. Nossa Senhora, aqui ó, torna-te agradável a Deus. Não escuta o que eu estou falando para você, mas é a palavra aqui, ó. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é santa. Torna-te agradável. Não queira ver só o lado ruim das coisas. Ai, tudo está ruim, tudo está ruim. Você já viu o cristão 6 horas? Que hora que agora, hein, irmão? Fala a hora para mim. Preciso da hora também. Oi? 9h50. Que hora que agora? 9h50? Não é não. É 6 horas. Cristão 6 horas. Tudo é assim. Ai, 6 horas para mim, porque na minha casa não tá bom. Ai, 6 horas para mim, que não sei o que. Ai, 6 horas para mim. Nossa Senhora, cara do céu. Dá até pressão na gente, né? Misericórdia. Fala: não seja cristão 6 horas. Fala pro irmão aí, abre a boca e fala: não seja 6 horas, mano. Seja um cristão que ora, né? Que não fica dependendo de oração e de momentos para poder ser feliz. Porque daí você só é feliz quando você está na igreja. Não! Você só é feliz quando você vem no grupo de oração, quando você vem na Donai. Não! Você só é feliz quando você está lá na casa da tua mãe, da tua avó. Não, na tua casa tem que ser um lugar de alegria, tem que ser um lugar de salvação, tem que ser um lugar onde a tristeza não toma conta. Sabe por quê? Porque ó o que vai dizer: pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. A tristeza é inútil.
A quantidade de pessoas que tiraram a vida nos últimos 10 anos, não vou nem nos últimos 10, ou nos últimos 2. Eu queria mesmo, nossa, que pegasse, cara, e postasse isso. Vocês veem a gravidade que é a tristeza, leva a pessoa a se matar. Olha que negócio infernal que é alimentar a tristeza, levantar um altar para ela e não levantar para Deus. Nos leva a tirar a vida. E leva. E eu entendo aqueles que têm, porque a depressão, a ansiedade é coisa séria, não é brincadeira. Mas o caminho e o remédio é Jesus, e Jesus é maior que a depressão, irmão. Você pode ter certeza disso. Que se entregar a tua vida para Deus, Jesus é maior do que tudo. Não é maior do que Jesus. Não é, eu profetizo na sua vida em nome de Jesus. Os corações que estavam arrebentados, você vai levar uma guinada agora que vai te levar lá em cima, assim, ó. Você vai entender o propósito que Deus tem na tua vida, né? A gente escuta, Deus tem o propósito na tua vida, Deus tem o propósito na tua vida. Jesus te ama! Jesus te ama! Mas é fazer a lição, Jesus te ama! Mas entenda então esse amor. Entenda esse amor. Entenda essa salvação que Ele veio te trazer. Entenda isso. Porque se você entender, rapaz, mas não vai ter capeta que tire você da presença de Deus. Não vai ter depressão ou raio que o parta, né? Não vai ter nada que vai tirar você da presença de Deus, que vai tirar o sorriso do teu rosto. Você vai até passar por momentos difíceis, mas você vai falar: Jesus me ama, eu sou feliz, rapaz. Aqui não, sai pra lá, Satanás. E vem aquele negócio de olha as coisas assim assado, né? O diabo vem, ih, você viu? Ninguém gosta de você, não sei o que, tá sozinho, não sei o que. Você fala assim, puxa o terço assim, fala assim: aqui, Satanás, metralhadora pra você, ó. Já metralha, ele já cai no chão, não tem boca. Deus quer fazer obra nova, amém, irmãos? Fala, pergunta lá, Deus quer fazer obra nova. Fala para ele, volta a sonhar. Volta a sonhar como você sonhava. Aí você fala para mim: ah, José, que eu me lembro, eu sonhava quando eu era criança, nos sonhos bons. Então volta lá, porque Deus te leva lá. Deus é poderoso. Deus te faz ser criança de novo, tem um coração de criança, um coração esperançoso, que as coisas vão dar certo, que as coisas vão acontecer. Volta a sonhar, porque Ele tem uma palavra, tem uma profecia para vocês que estão aqui. Eu quero dizer em nome de Jesus sobre a tua vida: recebe a libertação de todo o pecado e recebe a salvação agora de Cristo. Recebe pela intercessão de São Miguel Arcanjo. Feche os seus olhos agora e escuta essa canção. O tempo já chegou. Vou recomeçar em ti um tempo. Olha o que o Senhor te diz: eis que vou fazer
Que você cante agora com toda a unção. Vou descrever, tomando posse daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai reescrever de novo. Vai escrever uma história de amor, de fidelidade na tua vida para com Deus, de alegria para a tua família, na tua história inteira. E você vai ser também um objeto, um instrumento nas mãos de Deus para salvar a vida de outras pessoas que se encontravam com a sua, mas hoje não. Hoje Deus, Ele resgatou a alegria do teu coração, o sorriso. Deus resgatou o sentido da vida para muitos. Deus resgatou. Vou receber mais uma vez minha história de amor com você. Vou derramar o meu espírito que é amor. Vou receber mais uma vez minha história de amor com você. Vou derramar o meu espírito que é amor. Como coral. Obrigado, Senhor Jesus. Agradece ao Senhor agora. Agradece ao Senhor na simplicidade das suas palavras. Deus ama ouvir a tua voz. Deus ama ouvir. Deus não vê conteúdo de oração. Deus se importa com a sua voz. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor restaurou corações. O Senhor restaura o Adonai, Senhor Jesus. Restaura famílias. Restaura a alegria do nosso coração, porque nós estamos no caminho da tua salvação, Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor. Bendito seja, Santo Deus, Santo, Santo, Santo. Obrigado, Senhor. Fala assim comigo, mas de todo o seu coração, fala: Jesus, obrigado. Tu me amas. Eu te amo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós possamos estender as nossas mãos novamente para José. Que nós possamos pedir que o Senhor possa vir sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre tudo, todos os ministérios de José, para que ele possa ser o centro sempre da nossa vida, da nossa casa. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, pela vida do José. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. E pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode se sentar, gente, que eu vou dar os recadinhos.